As causas do acidente com uma van escolar em fevereiro desse ano foram divulgadas ontem pela polícia. O laudo pericial aponta que a má condição da rua e a imprudência do motorista, que mesmo vendo os buracos decidiu subir a ladeira, foram os principais motivos para a causa do acidente com o veículo que transportava 8 crianças no dia 7 de fevereiro deste ano. O motorista da van, José Menezes Domiciano, de 64 anos, aguarda em liberdade pelo julgamento por homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar. No acidente, uma criança de 7 anos morreu e outra de 6 teve traumatismo craniano. O dono da empresa e a prefeitura devem responder pelo acidente na esfera civil. As famílias das vítimas podem pedir indenização na justiça. O Tribunal Eleitoral do Amazonas absolveu o deputado federal Henrique Oliveira, do PR, nesta quarta-feira por 3-2. Henrique teve o diploma cassado em fevereiro desse ano por abuso de poder econômico e uso excessivo dos meios de comunicação nas eleições de 2010. O Ministério Público Eleitoral, autor da ação contra o parlamentar, vai recorrer da decisão junto ao Tribunal Superior Eleitoral. E depois de quase 5 meses fechada, a Praia da Ponta Negra vai ser reaberta aos banhistas. O anúncio foi feito hoje durante a assinatura do termo de ajustamento de conduta. Quem nos traz as informações é o repórter Mário Marinho. Olá, Mário. Pois é, Mariana, boa tarde. Por enquanto, a Praia da Ponta Negra ainda está assim, totalmente vazia, mas a Prefeitura de Manaus espera reabrir o local nos próximos dias. A data ainda não está definida, porque pelos termos do documento assinado hoje pela manhã entre a Prefeitura de Manaus, o Ministério Público do Estado, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e outros órgãos aqui do Amazonas, várias medidas de segurança deverão ser tomadas. Uma delas é a restrição para o horário do uso do balneário. Os usuários só poderão ficar aqui na praia até às 5 horas da tarde todos os dias. Depois desse horário, a Guarda Civil Metropolitana vai pedir para que os banhistas deixem o local. Até às 6 horas da tarde, toda essa área que estiver ocupada tem que ficar assim, totalmente vazio. A Prefeitura também ainda está analisando as normas para a venda ou não de bebida alcoólica aqui na Praia da Ponta Negra. Ainda não há uma data definida aí para a conclusão aí desse levantamento. A Polícia Militar também vai montar aqui na praia um posto de policiamento com 26 homens. O Corpo de Bombeiros também vai montar um destacamento aqui para ficar monitorando a área. O Ministério Público também sugeriu que o nível e o leito do rio sejam monitorados todos os dias. Mariana, Mário Marinho para o SBT Notícias. Tá certo, Mário, tem que haver monitoramento mesmo. Olha, o Amazonas guarda relíquias da literatura brasileira, textos originais de Graciliano Ramos que fazem parte do acervo da Biblioteca Pública do Estado. Lugar de descobertas, pesquisas e que guarda histórias centenárias. Na maior biblioteca do Amazonas estão preservados tesouros do patrimônio histórico e cultural brasileiro. Este missal, uma coletânea de preces e ritos eucarísticos católicos, ainda é restaurado. Ele foi confeccionado por monges em mosteiros europeus no século XVII e é apenas uma das obras históricas conservadas aqui. Nossas obras constantemente passam por um processo de limpeza, um processo de higienização, para que a gente possa disponibilizar o mais tempo possível, né? As páginas amareladas dessas obras denunciam que elas são relíquias. São cerca de 10.000 guardadas aqui na Biblioteca Pública do Amazonas. E entre elas está um manuscrito de um dos mais importantes escritores da literatura brasileira, Graciliano Ramos. É o livro São Bernardo, de 1934, escrito de próprio punho pelo autor. Ele faz parte da trilogia Angústia e Vidas Secas, que marcou a segunda geração do modernismo. A obra, que virou filme em 1971, conta a história de Paulo Honório, um nordestino de Alagoas que se tornou fazendeiro. Que justiça!
Não tem justiça! Não tem religião! Você vai ter que pagar os 30 contos! E mais 6 meses de juro! O alagoano Graciliano Ramos foi o mais importante autor da década de 30. Em seus livros, denunciou a miséria e a violência no Nordeste. Esta doutora em ciência da literatura ficou impressionada com a escrita. Nossa, que alegria, que felicidade, meu Deus, que coisa linda, tudo é lindo. E não deixou de comparar o texto original com a edição mais recente do livro. Quando me faltaram essas qualidades, a consideração era menor. Quando me faltavam, ele escreve aqui, faltavam mesmo. É porque, na verdade, a letra é muito miudinha. Além de São Bernardo, o manuscrito tem também trechos de uma outra obra do autor, Angústia. Segundo Ana Amélia Guerra, uma professora da USP reuniu em um catálogo as obras de Graciliano Ramos, menos São Bernardo. E neste catálogo ela diz que nunca foram encontrados os originais de São Bernardo, Angústia e Caetés. Então nós temos 2 dos 3 que ela sentiu falta aqui. Este professor de literatura também ficou surpreso quando soube que o manuscrito estava no Amazonas. Muitos alunos e até professores que estudam o autor desconheciam a obra rara. Ela é meio que camuflada, não? Como eu diria, obscurecida pelo Vidas Secas, né? Que é a obra mais conhecida e mais popular dele. Mas não perde o mérito, né? Ela não perde o mérito. Então eu acho que não vai haver uma disputa, vai haver esse destaque para o São Bernardo. Robério Braga, secretário de Cultura e historiador, foi quem trouxe o manuscrito para Manaus. Ele pertencia ao acervo de Arthur Reis, governador do Amazonas em 1964, mas que morou no Rio de Janeiro. Eu era amigo dele e me correspondia com ele naquele tempo, era cartas, né? Me correspondia com ele intensamente. Frequentava a casa dele, conhecia a biblioteca, frequentava o Instituto Histórico Brasileiro junto com ele. E ele um dia me fez uma carta dizendo que queria que a biblioteca dele viesse para Manaus. Eu, com base nesta carta, procurei a família depois que ele morreu e depois que a esposa dele morreu. Porque ela não quis vender enquanto estivesse viva, ela não quis se desfazer dos livros dele. E aí a família, depois os filhos venderam para o governo do estado. O manuscrito tem uma dedicatória. Foi doado em 1938. É um pedaço da história literária brasileira que Graciliano Ramos ajudou a escrever. Neste mês de março, faz 60 anos que ele morreu. Obrigada a você que nos acompanha pela internet. A gente se encontra na próxima edição. Até lá.